O Senhor é bom, o Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. Quero dizer para os irmãos que é um prazer imenso de estar sobre o altar do Senhor para ministrar a palavra. Quando nós viemos para cá, 2 anos atrás, confesso aos irmãos, não tinha essa pretensão de estar sobre o altar ministrando. E ainda por cima no domingo, né? Quando eu soube, eu peguei o informativo da igreja, olhei a programação de janeiro, vi lá todos os irmãos, olhei, opa, meu nome está fora, e não olhei o domingo. Passou uns 15 dias, minha esposa me mandou um WhatsApp. Você viu quem vai estar pregando dia 13? Não. Quem é? É você. Eu falei, Jesus. E aí quando foi no casamento do Corá, no mês de dezembro, eu falei até com a minha esposa, eu vou perguntar ao pastor, porque de repentemente pode ter havido algum erro aí, né? Talvez na hora da impressão colocaram o nome trocado. E eu perguntei ao pastor, olha, dá uma olhadinha no informativo lá, porque eu acho que colocaram o nome errado. Eu acho que é o pastor Renato Sabino. E ele falou, não, varão, é você mesmo, a não ser que você não queira. E aí me bateu aquele temor, meus queridos, porque muitas vezes nós buscamos ao Senhor e dizemos, Senhor, nos usa. Senhor, quero ser a tua voz para a tua igreja, no meio do povo, ser voz do Senhor para aquelas pessoas que precisam. E muitas vezes, meus queridos, nós colocamos desculpas para não fazer algo para Deus. E se você for olhar em toda a tua palavra, nós encontramos homens dentro da palavra de Deus que marcaram as suas épocas. E mesmo diante das suas desculpas, Deus usou de misericórdia e usou para falar com o teu povo. E aí passou-se alguns dias, já em janeiro, eu já estava diante do trabalho. E quando foi na terça-feira da semana retrasada, o irmão Veríssimo acabou de ministrar, desceu ali, eu chamei a pastora. Vou tentar mais uma vez. Pastora, a senhora viu quem vai estar pregando dia 13? Ela, não, meu filho. Aí depois ela lembrou, não, é você, e Deus vai te usar nesse dia. Aí eu pensei comigo mesmo, Deus, não teve jeito, e eu vou me agarrar nessa palavra profética dessa mulher, e eu quero ser a sua voz para a sua igreja nessa noite. Amém? Quantos creem que eu posso ser voz de Deus ao seu coração? Então aplauda ao Senhor, porque a voz, como diz muitos aí fora, pode ser minha, mas a palavra ela é de Deus. A palavra é de Deus, e que a palavra do Senhor nessa noite possa vir cumprir no seu coração aquilo que Deus tem propósito nos seus desígnios nessa noite. E falando das desculpas dos homens, a gente encontra, né, como eu falei, Moisés foi chegou certa situação que ele falou, quem sou eu para falar com Faraó? E aí quando você vai um pouco mais adiante em Êxodo 4:13, ele fala, olha, Senhor, manda outro, deixa eu de fora. Gideão, ele alegava inferioridade. Ele diz ao Senhor, Senhor, eu sou o mais pobre da minha família é a mais pobre das tribos, e eu sou o menor da casa do meu pai. Isaías, Senhor, sou um homem de lábios impuros. E aí vem Jeremias, Senhor, não sei falar, eu não passo de uma criança. Mas Deus vai bradar nessa noite, porque Deus tem uma palavra em seu coração. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês. Nós temos passado, 12 dias, 12 meses, e meus filhos até brincaram comigo ontem indo para casa, pai, amanhã você vai falar do 13º. Eu falei, não, filho, não vou pregar sobre o 13º dia, mas vou ministrar a palavra de Deus ao coração dos irmãos. No livro de aos Hebreus, no capítulo 10, livro de aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 19, não pretendo demorar muito em minhas palavras, nos diz assim a palavra do Senhor. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar nos santos dos santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, portanto,
chegamos a Deus com um coração sincero e com a absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Olha para o irmão do seu lado e diz: quem fez a promessa é fiel. Sacode ele mais um pouco e repita: quem fez a promessa é fiel. Eu glorifico a Deus porque durante esses 12 dias pessoas subiram aqui sobre o altar e têm ministrado aos nossos corações da promessa do Senhor. E muitas vezes nós olhamos para quem está ministrando e não damos nada. Mas Deus usa quem Ele quer. E durante esses 12 dias, Deus tem ministrado o meu coração. Deus tem falado ao meu coração. E eu aqui olhando na nave da igreja agora, neste momento, meu querido, assim me bateu uma alegria. Tem um amigo meu do meu trabalho, eu não esperava ver ele aqui, ele, o filho dele. Fique de pé. Está ali aquele homem ali de cabelo grisalho. Abílio, o nome dele é Abílio, eu não esperava, fico surpreso em te ver, meu querido. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. E Deus, meus queridos, Ele tem feito algo grandioso na minha vida nesses 12 dias. Irmãos subiram aqui, eu louvo a Deus pela facilidade que tem de ministrar a palavra do Senhor. E eu não sei se comigo é diferente, mas eu não me importo porque Deus usa a cada um a sua própria maneira. Às vezes você quer ser usado por Deus e quer imitar a alguém, mas Deus nos fez de forma diferente, com DNAs diferentes. Cada digital se corresponde a uma pessoa. E eu louvo a Deus que várias pessoas subiram aqui, alguns com celulares, algumas anotações, alguns com alguns papéis. E eu até louvo a Deus pela vida do Carlos, né? No primeiro dia, ele subiu aqui e ministrou que, olha, eu não uso papel, só o meu rabisco lá em casa. Mas aqui amém, glória a Deus. Eu louvo a Deus por cada um. E eu não posso me preocupar quanto a isso. Mas o que eu quero ministrar aos vossos corações nessa noite é que Deus é fiel. Fiel é aquele que fez a promessa. E Deus tem ministrado algo no meu coração e eu não perco tempo. Eu pego logo a caneta, começo a rabiscar. E quando vai chegando o próximo dia, eu tenho que passar tudo a limpo. Mas a maioria das coisas que eu preciso falar, que Deus ministrou ao meu coração, eu preciso colocar no papel. Eu me lembro que há muito tempo atrás, eu trabalhando, o meu patrão fez um bloquinho e ele colocou assim no bloco: não confie na mente, anote. E eu captei, captei e sempre anoto tudo. E eu não sei se é pelo fato da minha juventude ter começado a trabalhar muito cedo. E eu trabalhava por várias noites, foram mais de 13 anos trabalhando só à noite. E tinha dias que eu não dormia, ficava acordado o dia inteiro. Teve um ano que eu trabalhei 3 meses, trabalhava aproximadamente 36 horas, para dormir apenas 8 horas. E chegou um momento da minha vida que até os meus meninos brincando no canto da casa, aquilo me irritava. E hoje eu tenho um pouco de dificuldade de guardar muitas das coisas que eu preciso falar. E é por isso que eu preciso notar. Mas veja bem, Deus tem promessas. Deus diz, Deus tem promessa para você. Ele fez essa promessa a você. E se Ele fez essa promessa, Deus tem base para sustentar aquilo que Ele te prometeu. E o que Ele prometeu está baseado na tua palavra. Deus é fiel para fazer cumprir aquilo tudo que Ele prometeu. Deus tem te chamado para uma grande obra, sim ou não? Todos vocês têm um chamado de Deus para a obra que o Senhor os capacitou, sim ou não? E se você não se sente capacitado, não se preocupe. Deus ainda está a te chamar. Olha para o teu lado, meus queridos, e veja quantas pessoas que hoje aqui não estão. Eu não digo aquelas que você sabe que já está viajando, está passeando com a família do nosso pastor. Mas muitas pessoas que o ano passado estiveram sentadas aqui do nosso lado, adorando o Senhor. E hoje, por algum motivo, por alguma palavra lançada,
por alguma tristeza no seu coração, ele tem se afastado do caminho do Senhor. Confie naquele que prometeu. E nós precisamos nos encher a cada dia da palavra de Deus. Nós precisamos ter uma consciência de rendição, de graça ao Senhor. Ele tem cuidado de mim e de você, nos pequenos detalhes. Nos pequenos detalhes, Deus tem cuidado de você. Às vezes nós falamos de grandes livramentos que o Senhor tem nos dado, de grandes acidentes, mas muitas vezes nós não percebemos os pequenos detalhes que Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado do nosso deitar e levantar. E por isso, meus irmãos, eu te digo, permaneça firme naquele que te falou. Deus tem um plano para a sua vida, Ele não pode mudar. Olha só o que nos diz no livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 10 e 11. Isaías 55. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11. Deus, Ele não muda. Deus não muda e nele não há variação nem sombra de dúvida. Como a chuva e a neve que deve dos céus, e não retornam para eles sem regarem a terra e fazer a brotar e florescer, a fim de que ela produza semente para o semeador e pão para os que dele se alimentam, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual eu te enviei. Toda a palavra que nós ouvimos durante esses 12 dias, creia, Deus é fiel, Ele é poderoso para fazer cumprir a sua palavra. Creia somente, não tenha dúvida no que Deus pode fazer na sua vida e na nossa família. E as nossas realidades, meus queridos, elas não podem suprimir, elas não podem apagar nossas esperanças e nem nos fazer desanimar. Deus tem promessa para você, Deus tem promessa para mim. Mas muitas vezes nós desassociamos as realidades espirituais com as nossas realidades materiais. Olha só o que Jesus nos diz em João 16:33. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E o que Jesus nos mostra aqui em sua palavra? Ele nos ensina que nós não podemos valorizar as aflições. Ele nos diz que tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Um certo irmão certa vez chegou para o pastor e disse assim: mas Ele era Jesus, Ele era o Filho de Deus, é por isso que Ele venceu o mundo, né? E aí o pastor chega para esse irmão e fala: olha, o mesmo apóstolo que escreveu esse versículo, lá na sua carta, na sua epístola, ele diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a vossa fé. Se você tem fé num Deus verdadeiro, no Deus que tudo pode, porque é muito fácil nós estarmos aqui louvando e adorando a Deus e dizendo: o nosso Deus é impossível, o nosso Deus tudo pode fazer. Mas quando vem as adversidades da vida, nós sucumbimos à nossa realidade e esquecemos que muitas vezes, assentado neste local, muitas vezes no nosso quarto com o Senhor, nós o adoramos. Eu creio no poder da oração, eu creio no Deus do impossível. Mas as adversidades não podem suprimir as nossas esperanças. E aonde está a sua esperança? Está no homem ou está em Deus? Porque se a sua esperança estiver em Deus, venha a tempestade que vier, venha a tribulação que for, a sua esperança tem que estar no Senhor. Não pode estar em homem, não pode estar em ninguém, a não ser no nosso Deus. E aí, meus queridos, diante dessa palavra, eu e você podemos andar em vitória. Deus nunca valorizou os problemas. Deus nunca chegou
para os seus discípulos, né, ele foi muito bem real. Jesus nunca, em algum momento, tentou esconder as dificuldades. E muitas vezes nos preocupa esse evangelho fácil de prosperidade. Mas quando Jesus chegou ao meu discípulo, olha, você quer ser o meu discípulo? Porque vejam bem, todo aquele que quer construir algo, ele primeiro vai assentar, vai fazer os cálculos e ver se vai valer a pena ou não. Quando o rei vai sair à guerra, ele senta, se aquele rei, se aquela nação vem com ele com 20 mil, ele se assenta e faz os cálculos e diz: será que eu posso ir a essa guerra com 10 mil? O que o Senhor estava nos mostrando aqui, não é como se construir, mas que nós possamos sentar e fazer os cálculos para ver se vai valer a pena. Porque há momentos de renúncia. Seguir a Jesus é renunciar às nossas vontades. Seguir a Jesus é renunciar o nosso eu. O que Jesus estava dizendo, meus queridos, é que nesse texto eu vou dar a vocês dose de realismo só o suficiente para que vocês não venham suprimir a esperança, nem roubar de você o ânimo. Jesus nunca disse para você: vai ser só vitória, vai ser só bênção. Mas ele diz: olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas não desanime. Não desanime, se fortaleça em mim, porque eu venci o mundo. E nós precisamos nos agarrar nessa promessa. Quando ele diz: tem de bom ânimo, ele estava pensando, ele não estava pensando nas dificuldades que iríamos seguir. E ele nos diz: não fique lamentando as aflições antes delas chegarem. O que você pode fazer é ter bom ânimo, porque não importa se virão problemas, você pode atropelá-las, porque as pode a si mesmo vencer. As dificuldades, meus queridos, não vêm para destruir a nossa fé em Cristo, porque há vias de mãos duplas. Porque muitos se chegam ao Senhor diante da dificuldade, e muitos chegam ao Senhor pelo prazer de servir a Deus. Mas nada pode mudar a nossa esperança no Senhor. E a Bíblia, ela é repleta de exemplos. Você quer ver só? Na vida de Moisés, se você abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 3, olha só o que o Senhor diz a Moisés. Por que eu estou falando isso? Nós passamos por 12 dias sendo ministrado do Senhor. E cada um de vocês que receber o calendário, vocês vão ver que a cada mês há uma bênção específica para você. E o que Deus ministrou em meu coração é que essas dificuldades não podem sucumbir dentro de você a esperança. Êxodo capítulo 3, versículo 10. Olha só o que o Senhor diz a Moisés: vai, pois, imediatamente, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante de Faraó? E fez sair ali os israelitas da terra do Egito. E assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova que eu sou, que quem sou eu, quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vos prestarei culto a Deus nesse mesmo monte. Deus havia feito uma promessa a Moisés, de que enviaria ele até Faraó e tiraria todo o povo de Israel, porque o sofrimento do povo estava muito. Assim como Deus tem feito promessa para mim e para você, nesses dias e nos nossos dias em que nós estamos vivendo. E aí, quando você pula para o capítulo 5, versículo 20 ao 23, olha só o que acontece com Moisés. Assim que deixaram a presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e os responsabilizaram: porque Yahvé vos observe e julgue, pois nos tornaste odiosos aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos, pondo-lhe espada na mão para nos matar. Deus havia feito uma promessa a Moisés, que tiraria todo o povo de Israel da terra do Egito. Mas se você for ver antes,
Antes, quando Moisés chegou até a Faraó e disse essas palavras, Faraó olhou para aquele povo: olha, esse povo está muito ocioso, eu vou colocar mais carga em cima deles, eu vou colocar mais trabalho em cima deles, porque eles estão com essa ideia de vir adorar o Senhor. E aí o povo ficaram injuriado: Moisés, como pode você dizer para nós que Deus te enviou, que vai nos livrar da escravidão? E ocorre tudo ao contrário. Aí quando você pula para o capítulo 6, ainda no capítulo 5, 22, diz assim: então Moisés, voltando-se para Yahvé, suplicou: Senhor, por que maltrataste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para lhe falar em teu nome, ele tem impingido mais sofrimento aos israelitas. De fato, ainda não fizeste nada para ajudar. Deus tem te feito uma promessa. E meu querido, o que eu quero dizer para você, daqui até a resposta, até o cumprimento de Deus, da promessa de Deus para mim e em sua vida, algo vai acontecer para fazer você desistir. Não foi diferente na vida de muitos homens. E diante da reclamação de Moisés, creio que Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, fica quietinho aí. Fica quietinho aí, porque eu prometi, eu velo pela minha palavra. E aí quando você vai de encontro no capítulo 6, o versículo 1 e 2, olha só a resposta de Deus para Moisés. Então Yahvé respondeu às súplicas aflitas de Moisés: agora, portanto, verás o que hei de fazer ao Faraó, pois é pela intervenção da minha mão poderosa que os fará partir, e por minha mão poderosa os expulsará do seu país. Meus queridos, Deus não estará preocupado diante das suas murmurações, das suas lamentações. Ele apenas te diz: olha o que eu irei fazer na sua casa, na sua vida, no seu emprego, na sua família, nas suas enfermidades. Eu sou poderoso para trazer a cura, para trazer a libertação ao teu filho que está no mundo das drogas. Creia somente que Deus tudo pode fazer. Creia somente em Deus. Outro exemplo que nós encontramos quando eu disse para você que a nossa realidade não pode suprimir as nossas esperanças e nem nos fazer desanimar. A vida de José é outro exemplo. Quando ele era moço, Deus tem lhe dado sonhos. Os irmãos conhecem muito bem a história, eu não vou contar. Depois você pega a sua Bíblia em casa e vai ler. Mas os seus irmãos tinham inveja dele. E a palavra de Deus nos diz que o pai dele assentava no seu coração e entendia do que estava acontecendo. Deus mostrava sonho a José. Mas se você for atentar à sua história, desde a concepção dos sonhos até a realização da promessa do Senhor, o quanto esse jovem padeceu. Porque as adversidades da nossa vida, as nossas realidades, não podem suprimir as esperanças. Se Deus tem te feito uma promessa, creia que Ele é poderoso e pode fazer cumpri-la. Com a nação de Israel não foi diferente. Eu não vou ler o texto, mas Deus havia feito uma promessa a Abraão, de que os seus descendentes possuiriam a terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel. E passaram muitos anos e Abraão, ele descansou no Senhor. E aí quando você vai para o livro de Números, no capítulo 13, Números capítulo 13, o versículo 1, já eles diante da terra de Canaã, Yahvé ordenou a Moisés enviar os homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel, e enviará todos aqueles que sejam príncipes. Vejam bem, foram homens específicos, homens capacitados, escolhidos, para espiarem a terra de Canaã. E aí você vai, no versículo 17, nos diz assim:
E Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã. Ele disse: subi pelo Neguebe e em seguida atravessai a região montanhosa. Então observai como é a terra, como é o povo que habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso. Se a terra em que vive esse povo é boa ou ruim, se a cidade em que moram são cercadas por muro ou fortificada, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sede corajosos, trazei aqui o fruto da terra. Era a época, início da colheita das uvas. Como eu disse, Deus havia feito uma promessa a Abraão. E quando o povo chegou já diante a Canaã, foi enviado aqueles espiões para dar uma olhada se realmente era aquilo que Deus havia prometido. E aí quando você vai no capítulo 14, Deus usa Josué e Calebe. Ainda no versículo 27 houve uma grande rebelião. No versículo 27 do capítulo 13 diz assim, e deram o seguinte depoimento a Moisés. Eles aqui no versículo 27 eles estavam confirmando o que eles viram naquela terra. Fomos à terra a qual nos enviaste, na verdade a terra onde também mana leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo o povo que ali habita era poderoso e as cidades são fortificadas. E muitos grandes também vimos ali os descendentes de Anáques, que eram gigantes. O que nos impede de muitas vezes enxergarmos a nossa vitória é que nós valorizamos muitas vezes a adversidade ao nosso redor. O que nos impede muitas vezes de permanecer firme nesta caminhada é porque muitas vezes olhamos a dificuldade. Quando aqueles espiões voltaram, 10 deles disse: não, verdadeiramente a terra é boa, a terra mana leite e mel. Mas aí, meus queridos, eles começaram a valorizar os gigantes, começaram a valorizar as dificuldades que eles enfrentariam. E aí Deus usa Josué e Calebe. Enquanto todos eles estavam ali murmurando, reclamando, houve até um princípio de rebelião, porque a nação judaica começou a reclamar: vamos levantar aqui entre nós um capitão e vamos retornar à terra do Egito, porque melhor seríamos ter morrido lá do que morrer nas mãos dos gigantes. E aqueles homens levantaram e disse: olha, verdadeiramente a terra é boa, a terra mana leite e mel, e fiel é Deus que nos prometeu. Ele já nos entregou esses inimigos na nossa mão, e nada há de nos impedir de receber a bênção que o Senhor já tem colocado em nós. Nada pode te impedir de receber o que Deus já tem te prometido. Não valorize os seus problemas, não valorize as suas dificuldades. Qual era a diferença daqueles dois homens para os demais espias? Tinham os mesmos gigantes pela frente, tinham os mesmos problemas. A diferença está em confiar naquele que prometeu. A diferença daqueles dois homens estava em confiar naquele que prometeu. E para encerrar a minha palavra nessa noite, para vencermos esse ano de 2019, hoje já estamos no 13º dia. Eu não estou ministrando dentro das 12 promessas, mas eu quero que os irmãos venham ter essa realidade do que Deus pode fazer por você. Deus tem as promessas dos 12 meses, mas as dificuldades virão, e você precisa crer que fiel é aquele que prometeu. Para vencermos neste ano, temos que aplicar em nossa vida a visão de Deus. E aí eu coloquei como base o texto que se encontra lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Essa história nos narra a história de Eliseu e um dos seus servos. Eliseu já tinha feito maravilhas. Eles tinham, antes disso acontecer, do capítulo 6, eles estavam construindo a casa dos profetas, e um dos seus servos deixou o machado cair na água, e ele disse: era emprestado, o que eu vou fazer? E Deus, usando de misericórdia através do profeta, fez aquele machado flutuar nas águas.
E diante desse texto, Eliseu estava em sua casa, e o rei da Síria foi para guerrear contra a nação de Israel. E ele falava para os seus homens: olha, a gente vai colocar o nosso exército aqui, aqui e ali. E todas as vezes em que eles montavam acampamento, Deus usava o profeta Eliseu e avisava ao rei de Israel: olha, eles estão ali, não passe por ali. E aí o rei começou: ei, tem algum espião aqui entre nós? Porque tudo que eu faço para pegar esse povo, alguém vai lá e conta para ele. E um dos servos do rei da Síria disse: não, senhor, mas lá nessa cidade tem um homem de Deus lá. E tudo que o Senhor fala aqui na sua câmara, Deus faz ele saber através do profeta. E aí o rei ficou enfurecido: a gente vai pegar esse homem agora. E chegando certa noite, juntaram carros, cavalos e cavaleiros, cercaram a casa de Eliseu. E bem cedinho o teu servo levantou e viu aquela multidão de exército cercando a casa de Eliseu. E ele, desesperado, como muitas vezes acontece conosco, diante das dificuldades nós desesperamos, não sabemos quem recorrer. E para você vencer neste ano, peça a Deus que lhe dê uma visão espiritual, que nos dê uma visão espiritual. Porque Eliseu orou a Deus e pediu para Deus abrir o olho do teu servo, e aquele servo viu carros e cavalos de fogo cercando a casa de Eliseu. Deus estava cuidando de Eliseu, assim como está cuidando de mim e de você. Segundo ponto, para vencermos esse ano de 2019, precisamos ter fé. A pastora já até leu um versículo que se encontra em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Para você vencer nesse ano, você precisa ter fé. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, qualquer pessoa que dele que se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Meus queridos, Deus, ele é mais interessado em me abençoar do que eu mesmo imagino. Mas precisa da minha parte ter fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como você receber algo de alguém sem antes agradá-lo. Não é isso? Temos amizade, temos vários amigos, e aqueles amigos que mais se identifica conosco é aquele que sempre está nos presenteando, dando algo. E para com Deus não é diferente. Eu quero agradar o Senhor, eu quero agradar a Deus. E aí, se você pular para o texto de Tiago, no capítulo 1:6, primeiro, você precisa ter fé, tá? Você precisa ter a visão de Deus. Segundo, fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, se você vai para o livro de Tiago 1, capítulo 6, ele nos diz assim: todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crer com reserva é semelhante à onda do mar, que é agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá alguma coisa do Senhor. Meu Deus, meus queridos, se sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé não tem como você receber nada de Deus. E se você quer vencer nesse ano de 2019, você precisa ter fé. E o último, e o terceiro que eu coloquei, eu até gostaria que os irmãos se colocassem de pé, para parecer que já estamos acabando. Em João, no livro de João, capítulo 18, você precisa crer que Jesus é a verdade. Quando eu ouvia antigamente dizer que alguém havia suicidado, a primeira coisa que vinha à minha mente e em meu coração é: essa pessoa não conhece Jesus. Mas infelizmente, meus queridos, os mundos mudam. E eu tenho visto, esse fim de ano mesmo, na virada de ano, chegou ao meu conhecimento de um grupo de pastores, amigo meu, que um dirigente de uma congregação ali para o lado de Goiânia, depois da virada de ano, de ter participado da ceia, entrou no banheiro da sua casa e se matou. Antes, eram pessoas que não conheciam Deus. E hoje, pessoas que muitas vezes
estão sobre o altar, pessoas que estão cuidando de vidas. Meus queridos, eu não quero dizer que você não pode ter depressão. Sim, nós somos passivos à enfermidade, mas há um Deus que cura, um Deus que tudo pode. Tem um ditado que diz que o passarinho pode voar na sua cabeça, o que ele não pode fazer, ninho na sua cabeça. E aí, se você ler em João capítulo 18, no versículo 37, diz assim: contudo Pilatos lhe inquiriu: então tu és o rei? Ao que lhe respondeu Jesus: tu dizes acertadamente que sou rei. Por esta causa eu nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar a verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Há uma preocupação muito grande. Para me encerrar, quando eu tinha aproximadamente 17 anos de idade, eu nasci num lar disfuncional. Meu pai aceitou a Cristo já de idade, devido a um acidente que aconteceu com as suas vistas. E quando eu tinha aproximadamente, eu começo a me lembrar dessa data, eu tinha aproximadamente 9 anos de idade. De manhã, meu pai, um certo domingo, Deus fez um convite, era eu e mais 2 irmãos. E ele fez um convite para nós de ir numa igreja evangélica. E era um culto de crianças, eu me lembro como se fosse hoje. Houve um chorodô tremendo, porque nós íamos todo domingo com a minha mãe à noite, numa igreja romana. E naquele dia foi um desespero, porque era um novo mundo, algo novo iria acontecer e a gente não estava preparado para aquilo. E aí aceitamos a Jesus. Depois de algum tempo, minha mãe aceitou Jesus. E passou algum tempo, eu já no evangelho, louvando ao Senhor na igreja. Quando eu tinha aproximadamente 17 anos, bateu uma tristeza, uma angústia no meu coração. E por muitas vezes eu falava comigo mesmo: Deus não me ama, o meu lugar não é no céu. Eu até perguntei à minha esposa esse dia: você se lembra que eu falei assim e assim para você? Ela me disse: eu me lembro, mas só não me lembro a resposta, porque com 17 anos eu conheci ela, comecei a namorar com ela. Em março agora vai fazer 25 anos que estamos juntos. Mas aquele algo muito marcou a minha vida. Eu dizia que meu lugar não era o céu, o meu lugar era o inferno. Deus não me amava, e aquilo a cada dia ia me angustiando. E certa vez eu pegando a palavra de Deus, e Ele me diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que esse ano de 2019 seja de vitória para a sua vida. Mas você precisa crer que Jesus é a verdade. Jesus tudo pode. Talvez hoje eu estou falando para você que por algum motivo tem entristecido o teu coração, e você diz para você mesmo: aqui não é o meu lugar. Talvez você está dizendo no seu coração: Deus não me ama, Deus não me quer. Talvez alguém usou alguma palavra que tem desfalecido o teu ânimo. Mas eu quero dizer para você que aqui hoje tem um que é maior do que os meus problemas, que é maior que as minhas preocupações. Tem um louvor, eu não vou cantar, mas quero apenas mencionar a letra deste louvor. E todas as vezes que eu me entristeço, aí você pode me perguntar: Renato, isso já passou? Não, porque muitas vezes a tristeza, eu passo a olhar as adversidades, e dentro de mim começa a bater novamente aquela tristeza. E aí por isso que eu preciso crer que Jesus é a verdade. O que está escrito na palavra de Deus é a verdade. E eu não posso de maneira nenhuma me desapegar a essa palavra. E esse louvor, a palavra diz assim: troquei as cores ao redor para te mostrar, criei formas para fazer você ver e entender. Eu tentei falar dando som à minha voz. Você não me ouviu, mas eu continuo a te esperar. Eu acredito em você, ouça minha voz, te estendo minha mão, meu amor é incondicional. E ele continua: quero fazer nascer o sol de um novo dia para você, trazer a minha luz para te mostrar os meus caminhos.
eu vou estar sempre aqui, esperando por você. Eu não me cansarei de te mostrar que eu acredito em você. E aí ele continua: quanto tempo faz? Qual é a prova maior que a cruz? Me entreguei por ti. Esta é a prova maior. Esta é a prova maior. Jesus se entregou por mim e por você. Então eu lhe peço, não saia daqui dessa noite com a tristeza no seu coração. Creia que Deus é poderoso. Creia que Ele pode mudar a sua história. Meus queridos, a nossa vida é muito cíclica. Uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal. E às vezes a nossa realidade muitas vezes não muda só do mal para o bem. Muitas vezes muda do bem para o mal. Mas eu tenho que ter a certeza que Deus está comigo.